Nosso protagonista Jian Fang é um agente. Ele entrou numa missão para descobrir a verdade sobre o desaparecimento do seu amigo. No meio disso tudo ele ainda teve que proteger a irmã de seu parceiro, conhecida como a rainha da beleza da escola. No entanto, sua missão de proteger a garota foi mais difícil do que ele pensava. A história começa com uma mulher perguntando ao jovem se ele gostava de se sentir entusiasmado. Ela esclareceu o que quis dizer, assim como ela, que ama a loucura. O jovem feliz tirou os óculos escuros e sorriu, pensando que a luz do sol e a areia na praia são perfeitos. O nome deste jovem é Jian Fang e ele é um agente. Sua habilidade individual é caçar. De repente seu telefone tocou. Muito irritado, o protagonista pegou o telefone em sua mão e se perguntou o que tinha acontecido, porque o vice-comandante sabe perfeitamente que este jovem está em uma missão. Então Fang atendeu a chamada e colocou o telefone em seu ouvido. Em seguida escutou um grito de que o jovem deveria parar imediatamente de realizar a tarefa atual e voltar. Depois de ouvir isso ele demonstrou seu desagrado. Já tendo retornando, o protagonista se perguntou por qual motivo esse vice-comandante do grupo estava fazendo ele voltar, então refletiu que ele havia completado a tarefa tantas vezes, mas esta foi a primeira vez que ele foi interrompido e ordenado a voltar. Chegando de volta, Fang sentou e viu que o vice-comandante não havia organizado o retorno dos jovens, mas o convidou para esta instituição. Olhando para os frutos do mar que o garçom trouxe, ele se questionou se havia algum problema dentro da organização. Ao ver uma garota ao longe, o protagonista acenou com a mão e gritou que estava aqui. Fang pensou consigo mesmo que o vice-comandante finalmente tivesse chegado. A jovem de 26 anos chamada Luo Fei é a vice-comandante do grupo. Ela empurra a cadeira e senta ao lado de Fang. O prota imediatamente se aproximou dela e perguntou baixinho se isso era porque ele estava tendo sucesso em seus negócios e ela estava com medo de que o jovem estivesse ameaçando sua posição. Sendo assim, a garota não deixou ele terminar o trabalho. Luo fez uma expressão assustadora em seu rosto e disse com uma voz firme que ela não era inútil. O protagonista começou a fazer drama, perguntando por que ele tinha que voltar. Em seguida, Luo franziu as sobrancelhas cansada e relatou que seu parceiro chamado Will havia desaparecido. Em choque, o protagonista perguntou como aconteceu. Luo pegou os documentos de sua bolsa e os entregou ao prota. Ela então relatou que Will havia recebido ordens para entrar na organização X a fim de coletar informações. Mas depois de concluir a tarefa aconteceu um incidente. O protagonista imediatamente pergunta sobre que tipo de incidente havia acontecido. Ela disse em uma voz severa que os dados pessoais de Will foram divulgados. Ouvindo aquela coisa, Fang nervosamente segurou os documentos em sua mão e começou a tentar perguntar algo sobre seu amigo. A mulher cruzou as mãos e relatou que ele havia escapado da organização X. Fang sorriu de alívio e falou que seu amigo não é tão fácil de pegar. A mulher fala que após a fuga, Yu apareceu no Instituto Ogihua e desde então não houve notícias. Fang baixou a cabeça e tremeu violentamente, esclarecendo que isso significava que seu amigo estava desaparecido e essa organização tinha algo a ver. A vice-comandante concordou brevemente. Depois de algum tempo, o protagonista andou pelo território de Wanghihua. Depois de olhar ao redor, ele franziu a testa pensando que aquele era o último lugar em que Yu foi visto. O prota virou-se perguntando se seu amigo havia deixado alguma pista para ele. De repente Fang lembrou que Luo Fei informou ao jovem que depois de Yu escapar dos atos da organização, ele não estabeleceu contato com o diretório principal, então era óbvio que Yu havia descoberto o traidor. A mulher então entregou a Fang fotos da irmã mais nova de Yu. Luo também relatou que as informações indicam que recentemente a organização X tentou se aproximar desta menina. A mulher disse que, portanto, era necessário entrar secretamente na Universidade Wang para protegê-la, descobrir os planos da Organização X, encontrar o traidor e salvá-lo. Em seguida, entrega a foto e os documentos. Luo Fei disse que tinha medo que essa Organização X já tivesse começado a se mover, então Fang tem que fingir ser um calouro estúpido para enfraquecer sua vigilância. Tirando a foto da garota, o protagonista prometeu para seu parceiro que seria capaz de cuidar de sua irmã mais nova, e definitivamente encontraria um fio que o levaria até você. Uma das habilidades mais importantes de um agente disfarçado era a arte de disfarçar. No entanto,
Enquanto Fang estava olhando para a foto dela em sua mão, um vento levou a foto. Ele xingou alto enquanto tentava capturar a foto. O vento trouxe a foto bem debaixo dos pés da menina, que imediatamente pegou e olhou para a foto com surpresa. Essa mesma menina era Qianin. Alguns instantes depois, ela segurou a foto dela na mão e começou a perguntar intensamente quem ele era, e onde o prota conseguiu a foto dela. Fang foi instantaneamente coberto por gotas de suor frio e ficou muito vermelho. Desviando o olhar para o lado, ele sorriu nervosamente. Interiormente, Fang promete que faria de tudo para protegê-la. A menina olhou atentamente para Fang e gritou que ela estava esperando uma resposta. O protagonista rapidamente arrancou a foto das mãos dela e com um sorriso nervoso no rosto anunciou que era uma foto da internet da universidade. Continuando a se justificar nervosamente, ele disse que tinha encontrado esta foto lá e imprimiu. Depois disso, Fang começou a conversar rapidamente sobre o fato de que há rumores de que ela é uma das garotas mais bonitas do instituto. O protagonista se aproximou do rosto dela e sorriu, dizendo que a menina parece melhor do que na foto. Qianin congelou em choque por alguns instantes, e então correu para frente dizendo que Fang falava demais. O prota ficou parado por um segundo, mas depois vendo ela sair gritou tentando impedir a garota. Ela toda vermelha e cheia de vergonha virou-se com raiva, e perguntou a Fang descontente sobre o que ele iria fazer. De repente, o prota tirou sua carteira de estudante e sorriu pedindo permissão para se apresentar formalmente. Ele falou seu nome e então anunciou que era um estudante recém-chegado. Fang sem dúvida era uma pessoa extraordinária. A garota cuidadosamente olhou para a carteira de estudante de Fang e levantando as sobrancelhas, chamou seu nome. O protagonista curou profundamente e fala que ela era a primeira pessoa que ele tinha conhecido no instituto. Então ele a convida para uma refeição. No entanto, ela rapidamente se virou e disse em tom firme que não havia necessidade de fazer isso, já que ela tinha negócios, então mandou ele ir embora. O protagonista pediu para ela mostrar a ele o caminho. A mulher ficou vermelha e então apontou a mão para o lado, e disse ao prota para olhar que há um prédio acadêmico, e do outro lado há um dormitório para meninos. Fang deu um tapa no ombro dela e se aproximou a chamando de linda. Depois ele pergunta sobre o fato de que recentemente, alguém apareceu inesperadamente e quis conhecê-la. No entanto, a mulher jogou a mão do prota para fora e gritou dizendo que não era da sua conta. Ela explica que não fazia amigos aleatoriamente, ficando ainda mais vermelha. Ela acrescentou que ele não a chamasse de linda. Fang não esperava uma reação tão aguda assim, mas pensou consigo mesmo que isso não era ruim, já que havia muita cautela e atitude dela em relação às pessoas. Assim que ela estava prestes a sair, Fang a parou novamente e disse que a culpa era dele. Em seguida, o protagonista relatou que a chamou de linda pois viu que ela era jovem e bonita, e ele simplesmente não sabia o nome dela. A garota falou seu nome, então o prota só deu um sorriso e fez um gesto de ok. A chamando de língua irritada, ela disse novamente que seu nome era Qianin. Fang colocou as mãos em seus quadris e sorriu concordando com a garota. Qianin novamente cerrou seus punhos. Depois de alguns instantes, ela decidiu deixar a situação e virou-se para o lado. Ela se perguntou por que todos os caras atuais são tão idiotas. Pensando em tudo isso, ela não percebeu uma garota passando e abruptamente colidiu com ela. Ling gritou de surpresa e leve dor. O protagonista imediatamente se aproximou e se dirigiu a Ling ansiosamente, perguntando sobre como ela havia conseguido fazer isso. Qianin empurrou ele para longe novamente e com irritação disse para ele tirar as mãos dela. Ao mesmo tempo a outra garota que caiu no chão tentou se levantar. Preocupada, ela se aproximou daquela menina e perguntou se estava tudo bem. A menina coloca uma mecha de cabelo atrás da orelha e docemente avisa que está tudo bem, e questionou se Ling estava bem. A garota começou a acenar suas mãos repetindo animadamente as palavras que estava tudo bem. Qianin começou a pedir desculpas àquela menina, referindo-se ao fato de que ela não a viu. No entanto, aquela garota de repente apontou o dedo para Fang e disse que ela se referia a ele. Fang infeliz cruzou as mãos na frente dele e perguntou sobre o que havia de errado com ele.
Ling olhou para o protagonista com uma leve tensão. Menina Doce sorriu um pouco e novamente disse que achava que aquele cara, se referindo ao Fang, estava perseguindo. A menina imediatamente perguntou se Ling precisava de ajuda. Fang começou a apontar o dedo indicador para aquela garota, falando que ela não deveria falar bobagens porque ela estava inventando. A menina franziu bruscamente as sobrancelhas e depois agarrou seu dedo indicador, e começou a dobrá-lo em uma posição não natural. O protagonista neste momento também franziu a testa, mas desta vez de dor. O jovem começou a chorar alto e gritar que ele estava com dor. Assim que ele perdeu a vigilância, a garota balançou o joelho e atacou Fang novamente, empurrando-o para o lado. O protagonista voou para o chão, gritando para que aquela garota não fugisse porque havia cometido um erro. Observando tudo isso, Ling corou de admiração e cruzou as mãos em um gesto, dizendo alegremente que aquela garota era tão incrível. A menina sorriu bastante e disse que era fácil, então estendeu a mão para Ling e a cumprimentou, informando que seu nome era Luhan. Ling correu até Luhan e pegou seu braço, então a abraçou completamente informando que seu nome era Qianlin. Depois disso a garota perguntou se Lu era nova aqui, e imediatamente a convidou para que ela pudesse mostrar tudo no instituto. As meninas começaram a sair e Fang espancado tentou se levantar, gritando para esperá-lo. Lu se virou e sorriu maliciosamente olhando para Fang no chão. O protagonista levanta-se lentamente, refletindo que o comportamento estúpido não deveria levantar qualquer suspeita entre eles, mas como um simples civil poderia realmente ser capaz de tamanha destreza. O prota tenso estava dirigindo essas palavras a Luhan. Ele olhou para a direita e depois para a esquerda, já dizendo em voz alta que depois ele descobriria o que esse Luhan estava escondendo. Fang disse que permitiria que Lu fosse um pouco arrogante por enquanto. Virando a cabeça de um lado para o outro, ele lembrou que Ling tinha acabado de lhe dizer que o prédio de treinamento estava ali. Depois de alguns instantes, o protagonista rapidamente correu em direção a Luhan e gritou atrás delas para esperá-lo. Depois de um certo período de tempo, ele examinou cuidadosamente a placa no escritório no prédio acadêmico, esfregando o queixo com concentração. Fang perguntou desde quando a Universidade Wang Hui merece ser chamada de a melhor instituição de ensino da China. Ele entende que para encontrar o departamento de treinamento, era como procurar uma agulha em um palheiro. O protagonista decidiu firmemente que precisava encontrar pessoas e perguntou por aí, e então tudo ficaria bem. Depois de mais algum tempo, o protagonista vê uma bailarina dançando, ele se aproxima do vidro e conclui que essa garota parecia muito bonita. Fang parou seu fluxo de tais pensamentos e percebe que ele poderia perguntar a essa garota. A menina suando do treino virou-se e viu Fang olhando através do vidro. Ela percebeu que seus olhos brilhavam, a bailarina congelou de surpresa e então se inclinou para fora da porta do salão de dança, e inseguramente perguntou a Fang se ele estava procurando alguém. O protagonista parou de emoção por um segundo e logo depois anuncia que ele era um novo aluno, e portanto queria pedir informações à dançarina. De repente escuta um toque de um celular. A menina foi até a bolsa e pegou o celular dizendo que iria mostrá-lo sem problemas, por isso o protagonista deve esperá-la um pouco no escritório. Fang acenou com a cabeça e imediatamente deixou o salão de dança. A bailarina finalmente pegou seu telefone e atendeu a ligação com um sorriso, informando a pessoa do outro lado da linha que ela tinha acabado de dançar. Alguns instantes depois, a dançarina deixou o escritório e imediatamente colidiu com o prota que esperando por ela. A garota gritou de surpresa e largou o celular das mãos, o telefone girou e caiu no chão. Fang imediatamente se ajoelhou e começou a puxar as mãos para o telefone da bailarina, pedindo-lhe perdão sem parar. A garota responde dizendo que estava tudo bem. Fang pegou o telefone e imediatamente olhou para o número de contato da pessoa que ela estava conversando. A bailarina sorriu docemente e perguntou para onde ele estava indo. Em seguida ela avisa que trocaria de roupa primeiro e depois levaria Fang embora. Ele sorriu e entregou à menina o celular com palavras de agradecimento. Depois de se despedir da bailarina, ele coçava o queixo pensando no próprio nome dos contatos da garota. Alguns instantes depois, a bailarina trocou de roupa e se ofereceu para ir. Fang ficou muito vermelho mais uma vez, e seus olhos se transformaram em estrelas graças à aparência dessa menina. O jovem lembrou que a bailarina
Ao que parece também está incluída na classificação das meninas mais bonitas da instituição de ensino. Seguindo a bailarina, ele parou por um segundo, olhando ao redor desconfiado e pensando que algo estava errado aqui. Ele ficou atormentado porque assim que essa garota deixou o salão, ela imediatamente ficou sob vigilância. O protagonista franziu a testa olhando para longe. De repente aquela bailarina chamou Fang e perguntou por que ele não estava vindo. O protagonista saiu de seus pensamentos e se animou com as palavras de que ele já estava chegando. A bailarina sorriu e começou a contar que do outro lado há uma sala de jantar em uma biblioteca, e depois dela há o 9º prédio acadêmico. A bailarina sorriu e disse que é preciso andar várias vezes para se lembrar de tudo, e apontou o dedo indicador para o lado, informando que o departamento de treinamento está localizado ao lado daquele prédio, e este departamento está localizado do lado esquerdo no 1º andar. Fang sorriu amplamente e agradeceu a essa garota novamente. Ele notou que ainda não havia perguntado qual era o nome de uma garota tão bonita, ao que a dançarina sorriu e disse que ele era tagarela, então anunciou que tinha um compromisso para ir atrás. Depois disso ela acenou para Fang e começou a sair. Ele acenou para a garota seguindo com os olhos, e pensou na sensação quase imperceptível de ser seguido. Fang adivinhou que um profissional deveria estar trabalhando. Ele mentalmente começou a listar os momentos estranhos que estava acontecendo, entre os quais estava o desaparecido, Lu Han e também essa bailarina. O protagonista concluiu que realmente poderia haver um tigre à espreita na universidade esperando por sua presa. Depois de algum tempo, Fang e Luo Fei estavam parados em frente a uma boate tarde da noite. Luo franziu as sobrancelhas e perguntou se ele tinha certeza que poderia encontrar uma pista sobre o desaparecimento nesta boate. O prota sorriu e disse claro, porque um jovem nunca faz nada por nada. Após essas palavras, ele colocou o braço em volta da cintura de Luo, que imediatamente reagiu agarrando o jovem por suas roupas. Ela perguntou se ele estava procurando um fim. Fang sorriu docemente e disse que era tudo para a missão, então Luo precisava ser paciente por um tempo. Quando ela se acalmou, o prota relatou que tinha descoberto uma coisa muito curiosa na Universidade de Wanghui. Ele disse que seus colegas estavam assistindo a uma organização. Luo perguntou novamente surpresa e depois disse que era realmente curioso. Alguns momentos depois, eles entraram em uma boate barulhenta onde uma multidão de jovens gritou alto de alegria ao ver uma garota dançando em um poste. Fang virou-se para Luo e disse para olhar para a garota que acabou sendo a bailarina. Os jovens gritavam pedindo que essa beldade voltasse a dançar. Luo Fei, observando esta dançarina, disse a Fang para ter cuidado pois ela sente o perigo, então o prota disse que ele também sente. Ele fechou os olhos e ficou vermelho, dizendo que essa sensação de perigo desperta o coração para bater mais rápido. Luo imediatamente acertou Fang na cabeça e lembrou-o com insatisfação em sua voz. Quantas vezes ela disse a ele para não procurar problemas e não complicar a tarefa. De repente, algumas pessoas jovens e não muito sóbrias gritaram dizendo à multidão para se afastar. Luo e Fang imediatamente congelaram e ficaram alertas. 4 rapazes começaram a se aproximar da dançarina assustada e dizer a beldade para ir beber e fazer companhia ao irmão de um deles. O rapaz agarrou bruscamente a dançarina pela mão. A menina assustada ordenou que o rapaz tirasse as mãos, pois ela é apenas uma dançarina e não pode ingerir bebidas alcoólicas. O jovem bêbado sorriu e perguntou por que a dançarina estava fingindo ser inocente. Em seguida, esse rapaz sugeriu novamente que ela fosse com eles, pois seu irmão tem dinheiro. Apenas um segundo depois, esse jovem gritou quando um funcionário da boate o agarrou pela gola de suas roupas o afastando. O funcionário da boate agarrou bruscamente a dançarina pela mão e a levou para longe. Luo e Fang imediatamente ficaram tensos, sem entender o que estava acontecendo. Depois de tirar a dançarina do palco, o funcionário do clube começou a gritar com ela, lembrando-a de quantas vezes ele havia dito para não deixar a dançarina trabalhar assim. A menina gritou de volta que estava confiando em seus ganhos. Em seguida, Fang e Luo estavam assistindo a essa briga entre um funcionário de uma boate e a dançarina. O protagonista pensou que não daria certo pois naquela posição o jovem não conseguia ver o rosto do empregado da boate. Assim que Fang e Luo começaram a mexer um pouco, Luo tocou na garrafa com o pé que fazia um som característico.
Coberto de gotas de suor frio, Lu e Fang estavam congelados, quase gritando para si mesmos. O funcionário da boate ficou tenso e se virou, perguntando se alguém estava espionando. A dançarina congelou de surpresa. O funcionário da boate aparentemente era o dono. Ele rapidamente colocou o chapéu na cabeça e saiu correndo, pensando consigo mesmo que precisava sair daqui o mais rápido possível. Neste momento, a dançarina tensa começou a caminhar em direção à fonte do som, perguntando simultaneamente sobre quem estava aqui. Ao mesmo tempo, Fang colocou o braço em volta da cintura de Lu e a agarrou, pedindo desculpas silenciosamente à vice-comandante do grupo, pelo fato de que o jovem só quer ter uma visão melhor. Irritada com tamanha impudência, Lu Fei o amaldiçoou de todas as formas possíveis. Alguns momentos depois ela empurrou o protagonista para fora de seu esconderijo, dizendo que o próprio jovem se deparou com esse caso, então ele deve resolver por si mesmo. O protagonista de repente saiu de trás da parede e acenou para aquela dançarina nervosa. Ele falou com ela sobre a coincidência de eles se encontrarem novamente. Depois de examinar Fang, a dançarina levantou uma sobrancelha surpreso e, ao reconhecer o recém-chegado da universidade, perguntou como o jovem foi parar aqui. Ele sorriu e coçou a cabeça com a mão em constrangimento, pensando para si mesmo que era hora de mostrar suas habilidades de atuação novamente. A dançarina olhou para Fang surpresa e disse que não só conheceu o jovem no salão de dança quando estava estudando, mas também no trabalho. A menina continuou a estranhar essa coincidência. De repente, o protagonista, fazendo uma expressão de flerte em seu rosto, tirou uma rosa vermelha de algum lugar e entregou à dançarina com as palavras de que isso não era uma coincidência. Porque quando Fang viu a dança dessa garota pela primeira vez, ela imediatamente começou a cativar Fang. Neste momento, enquanto a mulher estava distraída, o protagonista colocou a mão livre atrás das costas e deu um sinal para Lu Fei. A vice-comandante do grupo estava observando Fang por trás da parede. Ela, surpresa, se perguntou se era possível expressar sentimentos à força e desde quando Fang tinha aprendido a jogar assim. A dançarina continuou a olhar para ele sem dizer uma palavra. Fang ficou nervoso, mas então ele sorriu amplamente e desviou o olhar, simultaneamente fazendo uma pergunta à dançarina se a garota tinha medo de partir o coração de seus fãs. Como ela tinha um rosto tão incrédulo, o cara perguntou para si mesmo se aquela expressão dos olhos da mulher acredita na autenticidade de suas frases. No entanto, de repente, a mulher riu em voz alta, dizendo ao fã em sua voz doce como ele era engraçado. Tendo tomado aquela rosa como um presente, a dançarina sorriu com uma leve tristeza e disse que estava muito feliz em ouvir tais palavras de Fang. De repente o prota perguntou a essa garota sobre o homem que estava com ela, ele era seu namorado ou não. A garota virou o calcanhar e começou a sair, dizendo que em sua opinião Fang é muito ingênuo. Imediatamente após essas palavras, a menina disse ao prota para não ir mais a tal lugar. Percebendo uma reação tão aguda, Fang ficou muito surpreso e até congelou. Então ele começou a gritar, tentando parar a dançarina e perguntando se esse cara alto era o namorado dessa garota. A dançarina recusou firmemente, falando que este jovem é o mesmo que Fang, apenas um fã desta garota. Depois de terminar a conversa, a garota cobriu os olhos com a mão e caiu em lágrimas, pensando que realmente não aguentava mais essas pessoas. Depois de algum tempo, Fang já tinha saído para o estacionamento e estava conversando com a vice-comandante do grupo. Ele perguntou a Lu sobre o que o homem queria e se Lu já havia encontrado. A vice-comandante fez uma careta no rosto e relatou que essa pessoa é muito vigilante, sendo assim ela não pôde segui-lo muito longe, já que ele se escondeu. O protagonista, ouvindo isso, franziu as sobrancelhas e perguntou sobre isso novamente, perguntando como essa pessoa era capaz de se esconder de Lu Fei. Fang também sugeriu que essa pessoa deveria ser um mestre. Lu imediatamente torceu a boca em desagrado e então agarrou completamente Fang pela orelha, perguntando ao jovem como ele disse isso sem hesitar. Lu notou que Fang é a pessoa que fez tudo e ficou longe quando Lu foi segui-lo. O protagonista, neste momento com lágrimas nos olhos, gritou alto que estava com dor. No entanto,
Lu lembrou-se que eles estavam em um estacionamento lotado e congelaram abruptamente. As pessoas ao redor olharam para esses dois agentes com surpresa. Fang tentou suportar a dor em seu ouvido. Assim que Lu soltou a orelha do jovem, a vice-comandante do grupo virou e disse para esquecer isso, já que de acordo com Lu Fei, já era hora de ela entender que a missão dele não poderia dar certo. O protagonista, ouvindo isso, começou a sorrir. Ela continuou a lamentar que Fang estava sempre procurando aventuras em um só lugar. Ela genuinamente não entendia como Will havia tolerado o protagonista por tanto tempo. Depois de algum tempo, eles chegaram a uma casa de vários andares perto da Universidade Wang Hui. O prota colocou as mãos nos quadris e virou-se para a vice-comandante. A mulher fala que o jovem precisa solicitar pagamentos adicionais para alugar um apartamento neste prédio. Lu imediatamente perguntou por que ele estava fazendo isso. Fang apontou o dedo indicador para uma das janelas e disse que era claro por causa de Luhan. O protagonista explica que desde que a conheceu pela manhã, ela se comportou de forma muito estranha. Fang fez uma expressão pensativa em seu rosto e disse que Luhan tem técnicas muito boas, mas os alunos comuns não têm esse nível de habilidades. Portanto, de acordo com ele, morar fora da instituição de ensino e seu súbito desejo de se aproximar de Ling, isso é o suficiente para o jovem ter dúvidas sobre Luhan. A vice-comandante do grupo suspirou e esfregou sua testa com o dedo indicador, esclarecendo que as dúvidas de Fang haviam chegado ao ponto de querer morar ao lado de alguém assim. Fang imediatamente se nivelou e apontou 2 dedos na frente dele, jurando que era tudo para o bem da missão. Depois de ouvir Fang, ela começou a sair, finalmente dizendo ao jovem para se reportar a ela em tempo hábil. Sobre todo o progresso da missão, o protagonista deu adeus. No dia seguinte, Fang olhou pensativo pela janela e pensou em seu parceiro Will, perguntando afinal onde ele poderia estar. O protagonista se espreguiçou, pensando que depois de voltar ao campus, as aulas começariam de manhã cedo e o próprio jovem se sentia tão cansado. Depois de algum tempo, Fang entrou na sala de aula e imediatamente viu Luhan sentada na mesa de estudo. Ele acenou a mão com leve alegria para Luhan, dizendo que era o destino já que eles estavam na mesma classe. Lu correu por outro lado, franziu as sobrancelhas e desviou o olhar, reclamando com voz insatisfeita que havia muitas coincidências. O protagonista caminhou até a mesa e estava prestes a se sentar ao lado dela, dizendo que essa garota não deveria ser tão fria com um colega de classe. Os acontecimentos do passado nada mais são do que um mal-entendido. De repente Lu colocou um lápis afiado na direção dele e anunciou com voz firme que o lugar estava ocupado. O protagonista cambaleou de volta para a mesa ao lado, dizendo com uma voz irritada que ele concordava em não se sentar ao lado da garota. Em seguida a menina fechou os olhos e ficou calada. Fang, observando Luhan, pensou sobre quais precauções a garota estava usando. Ele até se perguntou se afinal era apenas um erro ou se havia algo mais. Quando a maioria dos alunos já havia entrado na sala de aula, ele se esticou de alegria, pensando na sensação de voltar para a instituição de ensino. Foi simplesmente incrível, mas pelo visto Fang não achava legal ser estudante novamente. De repente, alguém cutucou ele nas costas com o dedo indicador. O protagonista imediatamente se virou com uma expressão de flerte em seu rosto e perguntou à sua colega de classe, chamando-a de linda, sobre o que havia acontecido e por que ela o havia chamado. A menina corou e apontou o dedo indicador para ele, dizendo com voz incerta que o jovem tinha algo nas costas. O protagonista se virou horrorizado, tentando ver o que estava em suas costas. Vendo o papel colado com as palavras "eu sou burro", ele franziu a testa e os lábios. O protagonista assumiu em particular que deve ter sido Luhan, que colou quando o jovem estava trocando de lugar, uma vez que esta garota tem uma velocidade de mão muito rápida. Depois de dar uma olhada em Lu, Fang em sua mente disse que sua agilidade não era tão simples. Então o protagonista voltou para aquela aluna e agradeceu, prometendo levá-la para almoçar mais tarde. No entanto, a menina abruptamente se levantou e saiu correndo. Fang começou a gritar, a chamando de linda colega de classe. De repente, aquela aluna se virou e disse que seu nome não era uma linda colega de classe, mas Suizire. Alguns instantes depois, uma multidão de colegas aplaudiu que a deusa finalmente havia chegado.
Os olhos desses caras começaram a se transformar em corações quando começaram a pedir a essa deusa que os deixasse ficar por mais tempo. Fang perguntou quem era essa deusa. Alguns segundos depois ele viu uma jovem professora cumprimentando os alunos e informando-os de que ela era sua supervisora. Depois de examinar a mulher, o prota nadou como o resto dos alunos, corando profundamente e babando. Ele pensou consigo mesmo que essa mulher é muito atraente, gentil e madura. Continuando a olhar para a supervisora, ele achou que não é surpreendente que os alunos do sexo masculino não pudessem resistir à força de seu abraço. No entanto, depois de olhar para Lu Han novamente, ele colocou uma expressão séria. Percebendo que também há muita gente que levantou dúvidas. De repente, a atenção de Fang foi atraída pela comunicação de seus colegas de classe. Um deles sorriu sorrateiramente e disse que se os amigos acreditavam ou não, ele conseguiria em um semestre. Seu amigo respondeu que não e ele não deveria brincar com isso, pois dizem que havia um homem que andava por até 5 instituições de ensino para conseguir um professor. O terceiro deles dizia que a garota mais bonita do instituto era a Qianin, já que ela era simplesmente da mais alta categoria. Ao ouvir isso, Fang lançou um olhar assustador para aqueles rapazes, rindo silenciosamente do fato de que aquele garoto arrogante e feio ousou cobiçá-la. De repente, Lu levantou-se de seu assento e juntando todas as suas coisas, deixou o local. O protagonista imediatamente a seguiu, periodicamente se escondendo atrás de portas e paredes. Alguns instantes depois, Lu foi ao banheiro feminino e se escondeu atrás da parede. O cara, tendo perdido ela de vista, começou a balançar a cabeça de um lado para o outro. De repente, a menina saiu do esconderijo com uma expressão de desagrado em seu rosto. Ela questiona sobre quanto tempo Fang ainda estaria observando. O prota cruzou as mãos na frente dele e disse a Lu para não falar bobagens porque ela não é a única a andar nesta estrada. Depois de um certo período de tempo, Ling se preocupou com a garota e perguntou se ela estava machucada. Lu Han sorriu levemente e disse que não era nada, mas mudou de ideia e então esfregou seu ombro e falou que o ombro que Fang havia agarrado era o único que doía. De repente, o protagonista queria se aproximar de Ling, então gritou alto tentando chamar a atenção dela. No entanto, a menina imediatamente virou colocando o dedo indicador à sua frente. Em uma voz firme disse a Fang para ficar de pé e não se aproximar delas. O protagonista começou a dizer que havia um mal-entendido, e que ele só queria trocar algumas palavras com Lu Han. Qianin gritou que Fang tinha seguido Lu até o banheiro feminino. A garota ainda o chamou de sem vergonha. E então franziu seus lábios e inchou suas bochechas, suspirando fortemente de raiva. Ainda bufando, ela caminhou até Fang e lhe deu um chute entre as pernas. O prota caiu instantaneamente de joelhos e ficou azul da dor, e lágrimas brotaram de seus olhos. O jovem tremia com dor. Ling fala que lhe daria uma lição, para nem pensar que as meninas desse instituto se deixariam ofender. Logo em seguida, ela tirou uma foto de Yu e dela mesma, dizendo que seu irmão mais velho também era policial, então o protagonista nem deveriam pensar em fazer algo assim. O protagonista olhou para a foto nas mãos de Ling com uma expressão triste, pensando em seu parceiro. Imediatamente a garota pega na mão de Lu e a convida para ir embora. Lu concordou, finalmente mostrando ao prota sua língua. Fang riu e arqueou as sobrancelhas, se perguntando se Lu estava deliberadamente semeando inimizade entre ele e Ling. O protagonista estava se dirigindo a Lu Han em particular e falando sobre como ela era irritante. De repente, ouviu-se uma tosse alta. Fang instantaneamente se virou perguntando com uma voz tensa sobre quem estava aqui. Ele viu a mesma dançarina. Ela fala que tinha acidentalmente ouvido sua conversa. Então a dançarina sorriu levemente e o chamou de mulherengo. Fang imediatamente coçou a cabeça com vergonha e sorriu, informando de que isso era um erro. A dançarina corou levemente e riu, dizendo que não precisava se justificar porque essa garota acredita que Fang não é uma pessoa ruim, mas ele imediatamente perguntou como ela sabia disso. A dançarina enfiou o dedo indicador na testa e respondeu com firmeza que era instinto de mulher. De repente, houve um farfalhar nos arbustos. Os dois imediatamente olharam para os arbustos e congelaram. Olhando para esses arbustos, a dançarina imediatamente anunciou com incerteza em sua voz que ela realmente tinha um caso que gostaria de perguntar a ele sobre. Ela olhou para ele esperando sua resposta.
O jovem apontou imediatamente o dedo indicador para o banco, oferecendo-se para sentar e conversar. Já sentados no banco, a bailarina relatou de imediato que desde ontem sente que alguém está observando ela, mas assim que vira a cabeça não vê ninguém. A garota agarra o prota pela roupa com lágrimas nos olhos. E começou a gritar que ela contou para algumas pessoas sobre isso, mas elas disseram que a dançarina era apenas paranoica. Após essas palavras, a dançarina finalmente caiu no choro, cobrindo o rosto com as mãos. Fang abraçou levemente a dançarina e disse para ela não ter medo. Interiormente Fang queria saber se tinha aparecido outro observador. Em seguida, ele concluiu para si mesmo que muito provavelmente a vice-comandante do grupo estava investigando uma boate com um homem suspeito, mas infelizmente havia pouca informação. Graças a essa dançarina o observador se mostrará em algum momento. Fang levantou-se do banco e sorriu estendendo a mão para a dançarina. Ele pergunta se ela permitiria que ele fosse seu protetor por um dia. A garota triste cobriu a boca com as palmas das mãos, dizendo que era maravilhoso. Em seguida, ela anunciou que iria trabalhar em uma boate esta noite e agora está calma pelo fato que Fang está ao lado dela. O protagonista sorriu e entrou em sua pose legal, dizendo à dançarina para deixar com ele. Fang pensou consigo mesmo que nem sabia se esse homem misterioso apareceria hoje. Depois de algum tempo, ele já estava sentado no sofá de uma boate, e observando aquela dançarina pensou consigo mesmo que já estava nessa boate por um dia inteiro, mas ele não tinha feito nenhum progresso. O prota se perguntou se aquele observador estava deliberadamente evitando ele. O jovem Fang pensou que essa pessoa misteriosa era muito inteligente. De repente, ele olhou para o lado e ficou surpreso ao ver a garçonete. Olhando para o rosto daquela garçonete animada, ele perguntou se era Suzy ou Lee. De repente, a mão da garota tremeu e uma garrafa com uma taça de vinho tinto caiu da bandeja bem no chão. Vendo como a garrafa quebrou e o vinho tinto se espalhou pelo chão, o hóspede do estabelecimento começou a gritar com raiva para Sui, perguntando o que ela havia feito, pois este homem tinha gasto 100 mil neste vinho. O cliente rosnou para a assustada Sui. Ele grita sobre o fato de ter perdido tanto dinheiro. A menina estava tremendo violentamente e gaguejando, dizendo que ela não fez isso de propósito. Aquele convidado amargurado puxou sua mão gorda para o rosto da trêmula e apavorada Sui, falando que agora não pode simplesmente deixar ela ir, então mandou a garota se sentar e tomar uma bebida, continuando a puxar sua mão gorda. O homem perguntou a Sui se ela ainda era uma aluna, e então esse homem disse que o tio gosta de meninas como ela. Aterrorizada ao ponto do horror, Sui começou a chorar e entre lágrimas, virou-se para o homem perguntando o que ele estava fazendo. O convidado maldosamente riu, tocando o cabelo de Sui com as mãos. De repente, o protagonista apareceu atrás daquele hóspede, e com um largo sorriso no rosto informou aquele homem que ouviu que o vinho custava 100 mil haviam quebrado. Sui cobriu sua boca com as mãos de medo e surpresa. De repente, aquele homem se virou e irritavelmente perguntou algo sobre quem ele era. O protagonista sorriu sorrateiramente e disse que ele era um viajante altruísta. Aquele homem rosnou de raiva e cerrou os punhos, perguntando se estava procurando um fim. Imediatamente após essas palavras o homem tentou atingir Fang com o punho. No entanto, o protagonista habilmente se esquivou e agarrou o braço daquele homem apertando com força. Ele continuou a sorrir enquanto este hóspede gritava. Fang agarrou o homem já assustado pela gola de suas roupas e relatou que ele só havia ajudado essa garota a reembolsar aquele homem por uma garrafa de vinho, e então ele também quebrou essa garrafa, e viu que ela valia apenas 500 reais. Fang aproximou-se do rosto do cara assustado e coberto de gotas de suor frio. O hóspede pergunta em voz baixa se ele queria dizer que esta boate lhe vendeu esta garrafa de vinho a um preço inflacionado. O convidado assustado começa a gritar para o prota que não era necessário fazer isso, e ele apenas tinha cometido um erro. O protagonista soltou o homem e enxugou a mão em suas roupas. Aquele homem imediatamente se apressou. Fang sorriu e disse ao tio que ele estava fugindo muito devagar. O hóspede irritado disse a Fang para apenas esperar. Assim que aquele hóspede deixou o local, Sui imediatamente disse palavras de gratidão a Fang. De repente ela olhou para o jovem e congelou por um segundo, e então cutucou seu dedo indicador nele, imaginando que este era o mesmo Fang valentão.
De repente, a mesma dançarina correu até eles e perguntou a Sui sobre o que ela disse e que tipo de valentão ela falava. Sui imediatamente corou e apontou o dedo indicador para Fang e explicou à dançarina que ele era seu colega de classe. Continuando a apontar o dedo para Fang, Sui em uma voz envergonhada disse à dançarina que ele tinha acabado de ajudá-la. O protagonista sorriu sorrateiramente e gritou em choque, perguntando novamente se Sui e aquela dançarina são familiares, ao que a dançarina respondeu com voz calma que todos trabalham na mesma boate e são todos da mesma instituição de ensino. Fan então disse que já era tarde, e ele acompanharia essas meninas para casa. A dançarina corou levemente e falou que não havia necessidade de fazer isso, pois como o jovem já os tinha protegido, a bailarina acha que o perseguidor já deve estar assustado. Em seguida, a dançarina disse que queria trabalhar mais e ganhar mais dinheiro, então agradece ao protagonista, que permaneceu em silêncio, e em seguida ele agarrou a dançarina e Sui pelas mãos e as levou para fora da boate, dizendo que uma boate não é um lugar seguro para voltar para casa sozinha. Depois que pediu para as meninas deixarem que ele as acompanhasse, a dançarina afastou sua mão e gritou alto que ela havia dito que não precisava. Depois disso, a dançarina imediatamente se virou e disse que eles se viriam novamente. Surpreso, Fang imediatamente perguntou à dançarina se ela realmente não precisava. Momentos depois, o protagonista colocou Sui em um táxi. Ela agradeceu novamente ao jovem por hoje. Fang sorriu e disse que era tudo por causa de uma linda menina. Sui concordou, mas depois corou novamente, dizendo que ela ainda não havia perguntado o nome do jovem. A menina deu seu nome e em seguida perguntou qual era o nome do prota. Ele disse que se lembrava do nome dela e depois relatou que seu nome era Jian Fang. Depois de ver o táxi de Sui partir, ele olhou para a tela de seu telefone e concluiu que a dançarina, cujo nome acabou sendo Mojin, havia mentido sobre sua localização. Fang franziu a testa, pensando que Mojing é uma estudante pobre que trabalha meio período à noite, mas mora na área mais cara da cidade. Fang descobriu isso porque ele tinha anexado um rastreador à saia de Mojing no dia anterior. Neste momento, a vice-comandante do grupo estava brigando ferozmente com algum homem. Depois de derrubá-lo no chão, ela se armou com uma faca e se aproximou, levando o homem a tremer. Pela gola de sua camisa a garota disse com uma voz severa para falar sobre quem ele era. E por que diabos aquele homem ousou tocá-la? De repente, outro agente apareceu atrás de Lu. Ele se virou para a garota com uma voz agitada e relatou que essa pessoa não só o impediu de seguir Mojin, mas também o agente ouviu que o homem mencionou o nome do Qianlin em uma conversa telefônica. Ao ouvir isso, Lu imediatamente ligou para Fang e informou de que a pessoa que foi enviada para seguir Mojin tinha acabado de ser pego. Ela disse firmemente que neste momento, ela havia enviado 2 novos para seguir Mojin. O protagonista não havia terminado de falar, até que ouviu a voz de Lu falar de seu telefone para o jovem ir rapidamente à Universidade Wang encontrar Qianlin, já que a organização X deve estar perto da garota. O protagonista ficou confuso e perguntou sobre o que ela estava dizendo. De repente, aquele agente novato gritou para a garota, dizendo que o homem havia fugido. Depois de algum tempo, o protagonista ligou para Lu e relatou que havia chegado ao dormitório da Universidade Wang, e então perguntou qual era a situação. Agora. A mulher imediatamente informou que eles estavam apenas rastreando o objeto, então virou-se para Fang e disse para se certificar de que Ling estava segura. Fang olhou para as janelas do dormitório onde ele estava, e então começou a suar frio quando viu que a luz estava acesa naquela janela. Ao ouvir a batida, ele rapidamente percebeu que era um sinal de socorro do código Morse. Preocupado, Fang imediatamente correu em direção ao dormitório, perguntando a si mesmo se alguém estava realmente tentando prejudicá-lo. Neste momento, ouviu-se um grito alto no dormitório feminino. Uma mulher gritou com Fang e perguntou sobre o que ele estava fazendo. O prota arrombou a porta dizendo a Ling que ele tinha vindo para salvá-la. Ele irritou a mulher que estava armada com um esfregão e começou a correr atrás do jovem, gritando que ele era uma pessoa ruim e dizendo para ele parar. Alguns estudantes até saíram para fora quando viram um cara correndo no meio da noite em um dormitório feminino. Fang continuou a correr confiantemente para frente, pensando consigo mesmo que ele não tinha tempo para essa bobagem.
Momentos depois, ele abriu a porta do dormitório e chamou Ling. A menina franziu a testa em desagrado, e gritou dizendo que a porta do dormitório feminino estava fechada. Ling perguntou como o jovem chegou até aqui. Lu Han continuou a sorrir sem dizer uma palavra. O protagonista estava congelado de surpresa. Ele perguntou se a mulher estava bem e por que o sinal foi enviado. Lu Han virou para Ling dizendo que Fang poderia estar do lado de fora e queria entrar sorrateiramente aqui. Ela ainda disse que estava com medo de que o jovem quisesse fazer isso não com as melhores intenções. Qianin firmemente disse ao protagonista que ela estava apenas mostrando como usar a lâmpada para enviar um sinal de socorro, e então perguntou se o jovem tinha mais perguntas. Ela estava falando irritada pois sabia que Fang estaria ao lado do dormitório olhando para lá. Lu riu dizendo como ele era estúpido. O protagonista começou a gritar que ele estava realmente passando quando de repente viu um sinal de socorro e imediatamente se levantou para salvar as pessoas. Muito irritada, Ling se aproximou de Fang e perguntou ao jovem por que em uma hora tão tarde ele não estava em seu dormitório, e sim pendurado sob as janelas do dormitório das mulheres, ficando ainda mais irritada. Ela começou a falar que mesmo que ela usasse um sinal de emergência, não permitiu o jovem invadir o dormitório feminino. O protagonista imediatamente ficou envergonhado e corou, pronto de raiva. Ling severamente se dirigiu ao prota e gritou para ficar longe dela. O protagonista estava nervosamente tentando se justificar quando, de repente, uma silhueta escura com uma multidão apareceu atrás dele. Alguns instantes depois, uma mulher atingiu fortemente Fang na cabeça com seu esfregão, gritando para que ele saísse daqui. Fang deitou-se no chão e disse com voz frustrada que não fez de propósito. No entanto, a mulher ainda mais irritada gritou com ele, chamando de sem vergonha. Ela fala que não havia necessidade de recorrer a tais truques. Então começou a perguntar a Fang em voz alta sobre quem era seu supervisor e disse que ele deveria vir buscar o jovem. Agora o protagonista nervoso estava em silêncio, olhando para os três silhuetas sorridentes. Depois de algum tempo, ele sentou no escritório e olhou para o papel explicativo, pensando que ele não poderia escrevê-lo. De repente uma supervisora descontente apareceu e cutucou seu dedo indicador na mesa. Ela perguntou com uma voz irritada por que Fang havia invadido o dormitório feminino na calada da noite. Ele levantou-se de seu assento e sorriu animadamente, dirigindo-se à professora Lin, e relatou que viu um sinal de emergência, então imediatamente correu para salvá-la. O protagonista relata que o que a mulher diz não é verdade. A supervisora inclinada perguntou novamente sobre a lâmpada da mesa e o sinal de emergência. De repente, a líder Lin bateu a palma da mão na mesa e gritou com ele, perguntando ao jovem se ele acreditava que era um agente secreto. Então começou a gritar perguntando sobre o código Morse e em seguida disse a Fang para não levá-los como tolos. O protagonista encheu os lábios e disse a Lin que realmente é um supervisor de agente secreto. Lin imediatamente franziu as sobrancelhas e perguntou sobre o que ele havia dito. Fang ajeitou fortemente e alisou seu penteado com a mão, dizendo que ele disse que escreveria uma nota explicativa. A supervisora fechou os olhos e disse que era melhor. De repente, o protagonista cobriu a mão da professora Lin com a sua e dirigiu-se a ela. A menina imediatamente gritou, perguntando o que ele estava fazendo. Ele fala que era novo, então pergunta se a professora Lin poderia reduzir o número de palavras. A mulher afastou a mão dela e falou com irritação que o problema não era apenas que ele invadiu o dormitório feminino. A professora Lin relatou que os colegas de classe dele também disseram que Fang estava perseguindo e espionando Ling e Lin virou e saiu da sala, finalmente jogando palavras para Fang que o jovem não conseguia pensar sobre seu comportamento. No final Lin gritou alto para que ele escrevesse uma explicação de 10.000 palavras. Ao ouvir isso, o prota gritou desesperadamente para a professora porque ela estava tão irritada. Imediatamente depois disso, ele pegou uma caneta com a mão e começou a repetir para si mesmo como um mantra que ele precisava escrever 10.000 palavras, concentrando-se em escrever uma folha de 10.000 palavras. Neste momento, o jovem estava pensando em si mesmo que antes, quando estava no esquadrão eles tiveram que escrever uma nota explicativa. O jovem se perguntou se para se esconder aqui na universidade ainda precisava fazer isso. Depois de um certo período de tempo uma garota de terno camuflado gritou com um homem chamando de idiota.
E perguntando a esse homem se ele mesmo entende o tamanho do problema que ele poderia causar a essa garota, o homem tenso se curvou profundamente e relatou que essa perseguição ao gigante Fang era muito irritante. O homem também disse que tentou se livrar dela. Então, preocupado com a cicatriz no rosto, olhou para a garota mascarada, que acabou sendo Luhan. Ela riu e disse que era inútil. Relatando ao homem para contar melhor sobre a situação, Lu esclareceu sobre uma determinada pessoa perguntando sobre o fato de que ele estava causando problemas. Resumindo, Lu disse com firmeza que não podia deixar isso acontecer de novo. Depois de algum tempo, o protagonista ficou para trás e refletiu que não entendia quais eram as intenções da Mojin. Fang sugeriu que essas piadas imaturas e práticas não são semelhantes ao modelo de comportamento dos atos da organização, mas ainda precisam observar. De repente o sorriso de Fang e seus olhos se transformaram em estrelas, quando o jovem começou a perguntar a Lu se foi por acaso que trouxe problemas na noite passada. A menina imediatamente se virou e sorriu cumprimentando Fang e chamando de sem vergonha. O protagonista imediatamente desviou o olhar e perguntou com irritação em sua voz sobre o absurdo que ela estava dizendo. Por que ele só se preocupa com Ling? Então ela não precisa cavar um buraco para sempre. Ao ouvir isso, Lu perguntou sobre o jovem dizer que ela deveria ignorar suas intenções escorregadias em relação a ele. Depois disso, ela continua falando sobre como era excelente se aproximar do irritado Fang. Lu conta que foi só ele ver uma linda garota e imediatamente começou a se comportar de forma impudente, a ponto de entrar no dormitório feminino. Abrindo um sorriso, Lu Han disse ao protagonista que não queria que as paixões chegassem ao ponto de Ling ser forçada a abandonar seus estudos e se afastar dela. Fang olhou severamente para Lu Han e perguntou se ele precisava se aproximar dela. A menina respondeu para tentar por sua própria conta em risco. Depois dessas palavras ela saiu correndo e o jovem jogou palavras atrás dela, dizendo que ela não deveria ser muito presunçosa. O protagonista, imaginando para si mesmo que Lu não queria que o jovem se aproximasse de Ling, ele não entendia se essa era realmente uma maneira de proteger uma garota ou somente afastá-lo. Depois de alguma distância, Lu Han sorrateiramente informou alguém pelo fone de ouvido que o prota foi pego, por enquanto esse cara não iria interferir neles. Depois disso, ela firme disse à pessoa no fone de ouvido para fazer algo. Depois de algum tempo dentro da sala de aula, Ling estava parada no quadro negro e dizendo algo. Dois rapazes discutiam a menina em sussurros. Um deles dizia ao amigo para olhar para o fato de que essa é a sua nova beleza universitária. O jovem acreditava que ela era de fato uma talentosa aluna da faculdade literária. O segundo jovem sorriu e disse que embora as outras personalidades que passaram na seleção também não fossem ruins, esse jovem ainda prefere pessoas inteligentes e bem-sucedidas no trabalho. Qianin sorria e falava sobre como quando mencionavam o renascimento, geralmente pensavam imediatamente nisso como uma mudança na utilidade espiritual e no despertar, mas de acordo com ela, de repente ela se pergunta por que Fang tinha voltado. O protagonista estava escondido atrás de uma pilha de livros e mexendo em seu celular. Naquele momento ele estava revisando a correspondência com uma das garotas que lhe enviou o cronograma de aulas da Faculdade de Letras. Então essa garota escreveu perguntando se Ling era realmente sua irmã fugitiva. Por que eles têm sobrenomes diferentes? O protagonista enviou uma mensagem com uma risada, dizendo que Ling levou o sobrenome de sua mãe e ele de seu pai. A última mensagem que a menina enviou foi sobre como ele era uma boa pessoa, e Ling era como uma menina estúpida. Fang riu pensando consigo mesmo que agora ele sabe o horário de aula de Ling, e agora será muito mais fácil para o jovem protegê-la. De repente, Ling caminhou até Fang e bateu a mão dela em voz alta na mesa, pronunciando a palavra colega de classe. A menina educadamente disse que ele não era um aluno de sua faculdade, então ela pediu que ele saísse. O protagonista levantou-se e desviou o olhar, dizendo que era estranho e depois perguntou se isso não é uma classe geral, e as pessoas que se interessam por literatura não são livres para assistir e ouvir. Ling ficou vermelha de raiva e gritou que ele a seguia desde o início. Levando os alunos animados imediatamente começaram a falar sobre isso entre si. Um aluno disse aos outros para olhar com cuidado para o fato de que este é o mesmo Fang que invadiu o dormitório feminino na noite passada e espancou a cuidadora.
Os jovens imediatamente se cobriram com gotas de suor frio e esclareceram que ele era o intruso. Em seguida, outro aluno relatou que Fan estava sendo convidado a sair no bom sentido. O protagonista, ouvindo todos esses sussurros tensos e cobertos com gotas de suor frio, percebendo que o ambiente ao seu redor estava esquentando, de repente ele teatralmente caiu no chão e disse em voz alta aos alunos que não havia necessidade de dizer que ontem à noite ele invadiu o dormitório feminino, pois foi um erro. Fan fez uma expressão desesperada e disse que ele era, na verdade, um estudante comum que estava cheio de vontade de absorver conhecimento. De repente, Ling apontou o dedo indicador para o quadro negro e depois disse para ele dizer qual era o assunto principal da aula de hoje. Fan congelou por um segundo e depois gritou que sabia. Olhando para o telefone nervosamente anunciou que o tema principal foi a análise. Ele começou a tropeçar, continuando a tentar espiar seu telefone. Ele disse que esta é uma análise do renascimento e da teologia religiosa, da mente humana e das relações. Interiormente ele irritavelmente se perguntou se era isso que esses alunos estavam fazendo aqui. Ling olhando para o celular do protagonista e viu sua correspondência com a agenda da faculdade de literatura, então gritou que ele era um stalker. O protagonista desviou o olhar com vergonha e disse com voz incerta que era apenas um horário de aula. Ling apontou o dedo indicador para Fang e perguntou novamente sobre o jovem falar que ama muito a literatura, então mandou vir ao quadro negro e contar sobre sua visão da literatura. A menina acreditava que ele não pudesse fazer isso. Fang levantou-se de seu assento e sorriu sorrateiramente. Oferecendo um aceno para fazer um acordo, ela olhou com surpresa, perguntando por que ele estava tão confiante em si mesmo. Fang foi até o quadro negro e disse com uma voz confiante que não era muito versado em literatura, mas o jovem tinha uma ideia sobre o Renascimento e sua relação com a etiologia religiosa europeia. Fang lançou um olhar confiante para o público com os ouvintes e disse que, como todos sabem, a Europa está dividida por muitos países, mas os povos interagem intimamente uns com os outros. Ele continuou dizendo que, com base nisso, pode-se dizer que a religião atende às necessidades das pessoas da época. Ele explica que, do seu ponto de vista, o Renascimento é uma expressão coletiva das necessidades do povo. Além disso, as visões dentro do coletivo podem diferir a visão individual. Segundo Fang, é a necessidade de se submeter à maioria. Os alunos ouviram Fang e olharam para ele em choque. Ling ficou muito surpresa e disse que o ponto de vista do protagonista é muito fresco, ao que ele disse confiantemente que ele só havia expressado seus sentimentos sobre o tópico principal. De repente, um dos alunos levantou-se e virou-se para ele, perguntando como o jovem tinha inventado isso. Outro aluno acrescentou que nunca tinha pensado nisso e não olhava para isso de tal ponto de vista. Fan fez uma expressão séria e disse que era porque ele tinha entrado em contato com ele através da vida. Interiormente Fan pensou que ele realmente sente falta do tempo que passou com seu parceiro Will. Imagens do passado começaram a aparecer onde ele e Will estavam juntos em uma missão. O protagonista se lembra de como ele e Will estavam correndo para algum lugar. Will então disse que esses radicais não seriam capazes de fazer um ataque surpresa durante um feriado religioso, então esses radicais definitivamente começariam a agir esta noite. Fan gritou perguntando como ele poderia saber sobre isso. Will lembrou sobre quem lhe disse para não perder a história da Europa e o jovem sempre preferiu treinar para essas aulas. Olhando para a irmã mais nova de Will, o protagonista disse interiormente que ele estava sentado na aula de história. E tinha muitas ideias próprias. Ele estava perguntando em particular onde Will estava. Depois de algum tempo, o protagonista andou pelo corredor. Qianin disse que sua performance hoje a fez olhar para ele de forma diferente. Fang riu e disse que era porque ela não o reconheceu. Ling perguntou como ela poderia ousar reconhecer o homem que sempre segue ao seu lado. O protagonista cansado disse que ele estava seguindo por um motivo. A menina respondeu que sabe e ela sente que Fang não tem má intenção. Além disso, ela admitiu que em algumas visões de Fang, ela via a sombra de seu irmão, cobrindo sua boca com a mão. Lágrimas brotaram nos olhos de Ling, quando a menina disse que não o via há muito tempo. De repente, Fang ficou azul de choque e tirou um lenço de algum lugar dizendo alto para ela não chorar. Ele sorriu levemente e disse que não era nada.
Em seguida, Ling relatava que seu irmão mais velho estava muito ocupado no trabalho. Além disso, ela notou que seu irmão mais velho está sempre longe por muito tempo, então ela realmente se acostumou. Fang tensamente cerrou os punhos e pegando a garota pela mão, ele disse em alto e bom som que definitivamente ela seria capaz de ver seu irmão novamente. Ele prometeu isso. Ling imediatamente puxou sua mão e disse que seu irmão mais velho estava ocupado no trabalho agora, e quando ele terminar todos os seus negócios, ela certamente seria capaz de vê-lo. Ela gritou irritada para Fang perguntando o que ele estava fazendo. O protagonista esfregou a cabeça culposamente e sorriu levemente, dizendo que ela estava certa. De repente, ela se afastou dizendo para nem pensar que sua semelhança com seu irmão permitiria que o jovem fosse perdoado pelo que havia feito. O protagonista disse que estava arrependido por seu comportamento estúpido anterior. Então ele entrega um pedaço de papel na mão de Ling e disse que era o número de telefone dele. Ele explicou que se ela tiver algum problema, então poderia simplesmente entrar em contato com ele, e o jovem iria ajudá-la. Ling imediatamente se afastou dele e agradeceu. No entanto, ela fala que não iria mexer com ele, chamando-o de perseguidor novamente. Depois de algum tempo, Fang sentou-se em casa e olhou para a foto, pensando consigo mesmo que no final a relação com Ling ficou melhor, depois que descobriu sobre as verdadeiras intenções de Luhan. De repente o telefone começou a tocar, o jovem pegou o telefone com a mão, imaginando para si mesmo que realmente tudo está mudando tão rapidamente para a menina, mas lembrou que ela havia dito recentemente que não entraria em contato, então por que ela estava ligando? O protagonista imediatamente pegou o telefone e perguntou sobre o que havia acontecido. Apavorada, ela gritou que alguém havia invadido seu dormitório. Ela pressionou o telefone em seu ouvido e pediu a Fang para não entendê-la mal, já que disse que há alguém lá. A menina explica que seu irmão ensinou algumas técnicas de reconhecimento e, portanto, ela sabia que alguém estava em seu quarto. O protagonista perguntou se seu irmão mais velho tinha lhe ensinado qualquer outra coisa, lembrando que usou palavras que ela precisa aprender a se proteger, então as coisas precisam ser marcadas desta forma. Ling relatou que seu irmão é um policial, mas ele secretamente estudou segredos e técnicas incomuns. O protagonista se pergunta se esse foi o método que o usou para explicar suas habilidades de agente. Ele percebeu que isso também era verdade porque a descoberta de seu tipo de atividade só colocaria sua família ao perigo e preocupações incessantes. O protagonista pergunta se havia alguém além dela que poderia conseguir entrar no dormitório dela. A garota firmemente respondeu que apenas ela e Luhan, pois só as duas têm a chave do dormitório, ninguém mais tem. O protagonista sentou-se à mesa e começou a escrever algo no papel, simultaneamente dizendo que neste caso é possível. Já Ling falou imediatamente que era impossível, então Fang disse que precisava falar com Luhan. Qianin também disse que a coisa mais estranha era que mesmo que o dormitório tenha sido invadido, não faltavam coisas que valessem a pena. O prota fala que entendia, e sugeriu que talvez um estranho estivesse agora procurando algo, e era provável que ele fosse capaz de deixar alguma pista. O protagonista se ofereceu para ter certeza, amanhã ele resolveria esse assunto e ao mesmo tempo a ajudaria. A garota ficou vermelha e pensou em como ele era incrível. Logo depois ela se perguntou por que só queria chamar Fang em tudo, e embora ele não pareça confiável, ela sentiu que ele era como seu irmão mais velho. Depois de algum tempo, o protagonista jantou com Lu. Ela perguntou a Fang o que havia de errado com ele, já que ele ligou para ela tão tarde a fim de comer kebabs. O prota sorriu e disse para não dizer isso, porque estes são os melhores kebabs em toda a área. Fang notou que os alunos realmente gostam de jantar tarde aqui. Lu o ferrosnou de aborrecimento, dizendo ao jovem para parar de fingir já. Ela então disse que já havia verificado o local e então se ofereceu para falar sobre o caso. O protagonista fez uma expressão séria e relatou que alguma pessoa tinha secretamente virado as coisas no dormitório de Ling. Fang disse que ele pensou que estava procurando algo. Lu Fei perguntou sobre isso novamente pensativa. Relatou que Ling é apenas uma aluna comum e ela não tem nenhuma coisa secreta. Só se essas pessoas não souberem da relação dela com Yu. O protagonista respondeu que também pensava assim, acrescentando que se a organização fizesse algo em seguida, isso mostraria que Yu não está em suas mãos.
Então Fang disse que pensava que se essas pessoas estivessem procurando algo que o havia escondido, então eles poderiam simplesmente torturá-lo. O protagonista também acrescentou que mesmo se Ling não tivesse contado, eles poderiam ter sequestrado ela, e o chantageado. Fang se perguntou em voz alta por que essas pessoas se incomodariam tanto e entrariam no dormitório. De repente, Lu disse firmemente que entendia. Então ela esfregou cansada sua têmpora com o dedo indicador e disse que antes de Yu desaparecer, ele tinha estado em contato com Ling. E era possível que ele tivesse escondido algumas coisas. O protagonista fala que talvez se eles encontrarem a tal coisa, então talvez eles descubram sobre o paradeiro de Yu, assim como os segredos da Organização X. Lu olhou firmemente para Fang e disse a ele para ficar perto de Ling. O protagonista respondeu firmemente que ele entendeu. No dia seguinte, o protagonista correu pela sala de segurança e gritou com Ling, para pedir desculpas por estar atrasado. Lu Han riu maliciosamente, e repreendeu Fang por estar atrasado no primeiro dia. Lu Han notou que as meninas odeiam tal comportamento. Assim que o protagonista viu Lu Han, ele imediatamente franziu as sobrancelhas e mostrou os dentes. Lu Han, vendo o sorriso do prota, correu para os braços de Ling, que virou-se para Fang gritando que Lu Han era sua amiga, então não havia necessidade de assustar ela assim. O prota, cansado, colocou a mão na testa dizendo que nem tinha falado nada. De repente Lu Han acenou com a mão, oferecendo-se para olhar para as imagens de vigilância e ajudar Ling a encontrar a pessoa ruim que estava vasculhando suas coisas. Depois de assistir a algumas gravações das câmeras, Ling disse que era estranho porque foi durante esse período que as coisas dela foram viradas. A garota genuinamente não entendia por que não havia nada nas câmeras. O protagonista, olhando para os vídeos, franziu os lábios, pois percebeu algo.